Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie. Áudio 24, parte 2, capítulo 4. Um modo fácil de ser um bom conversador. Certa vez, fui convidado para uma reunião onde se jogava bridge. Não jogo bridge. E havia lá uma loura que também não jogava. Descobrira que eu fora gerente de Lawey Thomas antes de ele ir para o rádio, que havia viajado bastante pela Europa enquanto auxiliava nos preparativos das conferências ilustradas sobre viagens que então estava realizando. Disse-me: "Oh, Sr. Carnegie, quero que me fale sobre os maravilhosos lugares que visitou e os espetáculos que viu." Quando nos sentamos no sofá, foi logo dizendo que ela e o marido haviam voltado recentemente de uma viagem à África. "África!" exclamei. "Que coisa interessante! Sempre tive vontade de visitar a África, mas nunca tive oportunidade de ir. Apenas me demorei 24 horas de passagem na Argélia. Diga-me, visitou o país dos grandes enigmas?" "Que felicidade! Sinto inveja. Fale-me sobre a África." Isso foi o bastante para 45 minutos de conversa. Nunca mais me perguntou onde eu havia estado nem o que havia visto. Ela não queria ouvir-me sobre as minhas viagens. Tudo o que desejava era um ouvinte interessado para que pudesse dar expressão ao seu ego e falar sobre os lugares em que estivera. Ela era uma exceção? Não. Muitas pessoas são assim. Por exemplo, faz pouco tempo recebi um convite para um jantar dado por um editor de livros em Nova York. E lá encontrei um notável botânico. Nunca eu havia falado antes a um botânico e achei-o fascinante. Sentado na minha cadeira, ouvi o que ele falou sobre plantas exóticas e experimentos para o desenvolvimento de novas formas de vida das plantas, além de jardins internos. Falou-me, inclusive, de fatos espantosos sobre a batata. Eu tinha um pequeno jardim interno em casa, e ele teve a gentileza de ensinar-me como resolver alguns dos meus problemas. Como eu disse, nós estávamos num jantar. Lá devia haver mais uma dúzia de convidados, mas eu violei todas as regras de cortesia, ignorei todos os demais e falei durante horas com o botânico. Deu meia-noite, despedi-me de todos e me retirei. O botânico virou-se então para o dono da casa e fez vários elogios à minha pessoa. Eu era muito estimulante, eu era isso, eu era aquilo. E terminou dizendo que eu fui a prosa mais interessante. Uma prosa interessante? Eu? Por quê? Afinal de contas, quase nada disse. E nada poderia ter dito se eu tivesse querido, sem mudar de assunto, pois conheço tanto de botânica como da anatomia de um pinguim. Mas fiz o seguinte: ouvi atentamente. Ouvi porque estava verdadeiramente interessado. E ele sentiu isso. Naturalmente que lhe agradou. Essa espécie de atenção é uma das mais altas considerações que podemos prestar aos outros. Poucos seres humanos, escreveu Jack Woodford em Stranger in Love, estão à prova da vaidade de uma atenção interessada. Ainda fui além de lhe prestar uma atenção interessada. Fui sincero na minha apreciação e generoso no meu elogio. Disse-lhe que estava imensamente entretido e que a sua conversa me instruía. E era verdade. Disse-lhe que desejava possuir os seus conhecimentos. E desejava mesmo. Disse-lhe que gostaria de vagar pelos campos com ele. E, de fato, gostaria. Disse-lhe que queria vê-lo novamente.
e queria mesmo. E assim consegui que ele me julgasse uma boa prosa, quando na realidade fui apenas um bom ouvinte que o incentivou a falar. Qual é o segredo? O mistério de uma entrevista comercial e coroada de êxito? Bem, de acordo com o que disse o genial Charles Eliot, não há mistério acerca dos sucessos nos assuntos comerciais. Atenção exclusiva para a pessoa que lhe estiver falando é muito importante. Nada mais é tão lisonjeador como isso. O próprio Eliot fora um mestre da arte de ouvir. Henry James, um dos primeiros grandes romancistas dos Estados Unidos, relembrou: enquanto o Dr. Eliot ouvia, seu silêncio não era mero silêncio, era uma forma de atividade. Sentava-se com o corpo bastante ereto, as mãos juntas sobre o colo, sem fazer o menor movimento, a não ser quando girava um dedão em torno do outro, ou muito depressa ou muito devagar, encarando o interlocutor, ouvindo tanto com os olhos quanto com os ouvidos. Ouvia com a mente e considerava atentamente o que você tinha a dizer enquanto o dizia. Ao final de uma entrevista, a pessoa que havia falado com ele sentia-se como se ele lhe tivesse dado algumas respostas. Isso é claro como a água, não é? Você não precisa estudar 4 anos em Harvard para descobrir tal coisa. Entretanto, conheço, e você também, comerciantes que desejam alugar espaços caros, comprar seus artigos com economia, arrumar suas vitrinas com arte, gastar centenas de dólares em propaganda e contratam empregados que não possuem o senso necessário para ser bons ouvintes. Empregados que interrompem constantemente os clientes, muitas vezes contradizendo-os e irritando-os, o que apenas consegue levá-los para longe da loja. Uma grande loja de Chicago quase perdeu uma cliente regular, que anualmente gastava milhares de dólares, porque uma das vendedoras era má ouvinte. A senhora Henrietta Douglas, que fez nosso curso em Chicago, havia comprado um casaco numa promoção. Quando chegou em casa com a compra, notou que havia um rasgo no revestimento. No dia seguinte, retornou à loja e pediu à vendedora para trocá-lo. A vendedora recusou-se até mesmo a dar-lhe ouvidos. A senhora o comprou numa promoção, disse a vendedora. Apontou o dedo para um cartaz na parede. Está escrito lá, exclamou. Não aceitamos devolução. Se o comprou, fique com ele. Conserte o rasgo à senhora mesma. Mas a mercadoria está com defeito, queixou-se a senhora Douglas. Isso não faz diferença, retrucou a vendedora. Sem devolução é sem devolução. A senhora Douglas, indignada, estava pronta para sair da loja, jurando nunca mais tornar a pôr os pés ali, quando a gerente do departamento a cumprimentou. Conheciam-se havia anos. A senhora Douglas contou-lhe o incidente lamentável. A gerente ouvia com a máxima consideração, examinou o casaco e disse: nessas promoções, liquidamos mercadorias de final de estação. Por isso, não aceitamos devoluções. Mas esta norma não se aplica a artigos com defeito. Por certo, restauraremos ou trocaremos o revestimento, ou, se a senhora preferir, devolveremos o seu dinheiro. Que diferença de tratamento! Se a gerente não aparecesse e escutasse as queixas da cliente, a loja teria perdido para sempre uma das suas mais antigas clientes.